que a ex-deputada Maria Corina Machado, principal opositora do ditador Nicolás Maduro, ela denunciou novas ameaças que recebeu do regime chavista nesta quarta-feira. Na última semana, enquanto pré-candidatos da oposição assinavam um compromisso para respeitar os resultados das primárias, o comandante-geral da Guarda Nacional, ligado ao ditador, se reuniu com soldados para classificar o episódio como fraude política. Dias antes, o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela instruiu mulheres da legenda a enfrentar Maria Corina nos lugares onde ela fizer campanha. Essas ameaças se somam às do governador Gerardo Marques, que mandou seus seguidores baterem e chutarem em Corina se ela fizer campanha na região. Elaine Keller, acerca dessas duas notícias, esses dois destaques trazidos pela produção, claro, quero pedir também sua análise, só que assim, uma enxurrada de perguntas, de comentários, muitas pessoas querem saber se você é comunista ou se identifica com os regimes. De forma alguma, é até bastante proveitoso o tema para eu poder levar, dizer sobre isso para as pessoas que estão sempre questionando isso no chat da Jovem Pan. Não sou comunista, não tenho nenhuma paixão por esse tipo de ideologia. Eu sou a favor da propriedade privada, inclusive tenho as minhas e as defendo, mas também sou a favor da democracia, sou a favor do espaço livre para as diferenças, sejam elas na questão de identidade de gênero, sejam elas na questão de opinião. E a beleza da Jovem Pan está justamente em ser um canal de comunicação pensante, que abre espaço para diversidade de opiniões, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no que a gente chama na televisão de prime time. O que é o prime time? É o horário nobre da televisão, que é justamente esse. E eu estou no principal programa da emissora, podendo contrapor os colegas, né? Não sou jornalista, para aqueles que perguntam se sou jornalista, não sou advogada e economista, mas estou aqui para contrapor, para falar diferente deles. E a beleza da Jovem Pan está em abrir as portas para que você possa em casa filtrar, analisar e saber o que você quer para seguir, o que você entende que se identifica mais, né? Então, eu sou totalmente contra o comunismo e essas atrocidades. Um bebê de 3 anos ser chamado de pouca. Um bebê de 3 anos sequer fala, né? Vamos combinar, né, Daniel? Eu gostaria de saber quem é que vai ter lá alguma psicóloga, alguma pedagoga fonoaudióloga tentando decifrar o que ele vai falar lá através de gestos e tentar esboçar alguma coisa. Algum oligofrênico do regime cubano para conversar, que parou a idade mental, parou em 3 anos para conversar. E com relação aos opositores aí de Maduro, eu também não sou favorável à ditadura, portanto, por isso eu faço aí toda a contraposição ao governo passado, porque qualquer governo que suscite a ideia de trazer de volta a ditadura para o Brasil, eu sou extremamente contra. Nós vivemos anos, se você pegar a história do Brasil, o Brasil passou por muitos anos de muita violência. Nós somos um povo que passou por muita violência. Nós não passamos por nenhuma guerra civil, mas nós passamos assim, por um período muito extenso de escravidão e depois nós passamos por um período de ditadura. E todos esses dois sistemas são de violência contra a nossa sociedade, de violência contra os mais pobres, contra os vulneráveis, contra os negros, contra as pessoas do movimento LGBTQIA+. Eu sou uma mulher branca, estudada, de classe relativamente alta. E eu poderia não estar me ocupando com esses temas, mas acontece que a gente precisa ter algum tipo de valor, né? A gente tem que sair dessa vida deixando algum valor. E o valor que eu pretendo deixar é justamente lutar por todas essas classes. E aí, Daniel, se você me permite, vou aproveitar para esclarecer que muita gente no chat também está falando que o Nicolas Ferreira não perguntou se mulher menstruou, mas sim se homem menstrua. Me desculpa, pessoal, mas é tão ridículo quanto, né? Porque se até hoje ele não aprendeu que é uma mulher e que homem não menstrua, faltou biologia no curso de educação fundamental dele. Pois é, Tiago, não.
Ok, registro feito. Elaine Keller aqui nesta edição de Os Pingos nos Is. Agora, Tiago Pavinato, esses exemplos de como os regimes de Cuba e Venezuela atuam. Bom, esperar o quê? Né? Tem um sistema, né, de informação legal de Cuba que chama Cubalex. O Cubalex, ele diz que a criança de 3 anos ela tem direito a um representante legal, né? E um outro representante apropriado para solicitar a presença do pai e da mãe da criança. Então o Cubalex está normalizando isso. E é engraçado notar porque nós temos um presidente, magnífico presidente, como ele gosta de ser chamado de magnífico, que diz que Cuba é legal, é bacana, que a Venezuela é uma democracia, é legal, é bacana, e que nós vamos ter que pedir desculpas ainda para o Maduro. Eu pergunto quando? Por quê? Salvo na hipótese de que nós sejamos submetidos a uma ditadura em que nós recebamos em casa uma decisão judicial dizendo: você é obrigado a pedir desculpas ao Maduro sob pena de prisão ou de morte. Tirando essa hipótese, eu não vejo nenhuma hipótese factível de se pedir desculpa. É o mesmo que falar a uma mulher porque no Brasil, não sei se vocês sabiam, apenas 1% dos casos reportados de estupro, e esses casos são subnotificados, apenas 1% dos casos de estupro levam à condenação do estuprador. Então é o mesmo que a gente falar o seguinte: a 99% das mulheres que denunciaram o estupro, esses casos todos vão ter que pedir desculpa. A mulher vai ter que vir a público pedir desculpa, ó estuprador, me desculpa, eu não consegui provar que eu fui estuprada. Que é o caso do Maduro, que é um estuprador, é um violentador de mulher, não só lá na Venezuela, onde a mulher opositora é presa, ela é estuprada, ela é torturada, quando não é assassinada, quando não perde seus direitos políticos e quando, veja, né, a ditadura orienta militantes a agredirem opositores. Sabe o que lembra isso? Vamos voltar à Alemanha nazista. Alemanha nazista, década de 1930. Tinha um gordinho que acompanhava Hitler, chamava-se Ernest Röhm. Ernest Röhm era um viadaço enrustido, gordo pra caramba, que ele chefiava a SA. O que é a SA? A SA era um grupo de militante que vivia fardado, mas que não tinha nenhum vínculo oficial com o Estado. Eles faziam o quê? Olha, vamos essa noite aqui barbarizar com os judeus, vamos fazer a noite dos cristais, vamos destruir todas as lojas de judeus, vamos queimar sinagogas, mas não vamos vincular o chanceler, o Führer, a isso. Então vai lá, o Ernest Röhm, ordena o pessoal da SA a fazer toda a baderna, ou fala pro pessoal da SA incentivar a quebra de loja de judeu e a queima de sinagoga. Aí a SA ia lá e barbarizava. Então é isso que a ditadura orientou. Você hostilizar, agredir um opositor é uma técnica bem conhecida na história, especificamente na década de 1930, ali na Alemanha nazista. É uma tática nazista. Eu não sei de onde que tiram que esse pessoal é marxista, porque não tem nada de marxista. Eles são nazistas, eles são mais nazistas do que comunistas. Muito mais nazistas do que comunistas. Vale lembrar, gente, que no mês passado, a mesma ditadura do Maduro mandou prender os rapazes que estavam na sauna gay. Aí eu quero ver o vidinho 2 semanas atrás nós vimos um vidinho do rapazinho falando assim: nós que somos comunistas raízes não podemos aceitar a liberdade de expressão para a direita. Comunista raiz, meu filho, comunista raiz não pode ser gay. Não pode. Se você
com o rabichinho que ele tava assim, nós comunistas, né? Se você é comunista raiz, você ia ter sido mandado para um programa para aprender a virar homem. Que não existia isso. Para Marx, a homossexualidade é uma degeneração burguesa. Não tinha isso. Um homem com a mão sem calos, com o rabinho na cabeça, falando suavemente: ai, meu Deus, nós não podemos deixar a liberdade de imprensa para a direita. Não podia. Então, é muita loucura que a gente engendrou na cabeça desse pessoal de esquerda de hoje, que a gente está olhando, aceitando. E o nosso presidente, que é o Sassamutema, salvador da pátria, da democracia, o escambau, falando bem de um regime de Cuba, ele chamava Fidel Castro de irmão. Fidel Castro foi um dos maiores homofóbicos ao lado de Che Guevara. Matou tanto gay quanto Hitler. Se ele tivesse um espaço territorial maior, ele teria matado muito mais. Então ele chama o Fidel Castro de irmão. Ele chama o presidente de Cuba de presidente democrático, chama o Maduro de presidente democrático. Então a gente está vendo criança sendo intimada, gay sendo preso porque vai na sauna, e aqui a gente fica falando que a democracia está salva. Pelo amor de Deus, a gente está vivendo um processo de loucura coletiva. Para o mundo, eu quero descer, canear.